Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Java básico. E na aula de hoje eu vou apresentar um outro comando, que quando nós temos uma decisão ou uma condição no nosso programa, nós podemos utilizar. Já apresentei para vocês o if, o conjunto if, else if e else, tá? Mas hoje eu vou apresentar um outro comando que quando nós temos uma decisão ou precisamos fazer uma condição, no nosso programa, nós vamos ter que tê-lo, ou podemos tê-lo, o nome do comando é switch, tá? Switch, tá? É o comando. A sintaxe dele basicamente é o nome switch, que fazendo uma tradução bem simples aqui, quer dizer escolha, switch, e aqui dentro nós temos o corpo do switch, ou seja, o início do seu corpo, e o fim do seu corpo ou do seu bloco, tá? E no que é que consiste o switch, tá? O switch, nós vamos ter aqui, vou pegar um exemplo, uma variável aqui, vou colocar número, tá? Uma variável inteira chamada número, e eu vou colocar aqui número 1, tá? Depois eu vou dar um exemplo prático de como isso pode ser utilizado. Então aqui no switch eu passo a variável, tá? Que vai ser avaliada, número, no caso, a variável que a gente criou aqui. Beleza. E aí o que é que o switch faz? O switch, ele faz um controle condicional um pouco diferente do if, E como é esse controle condicional? Aqui dentro do switch nós vamos ter vários casos que vão comparar, com o valor que atualmente está na variável que a gente vai avaliar, que no caso é número. Então, por exemplo, nós temos o caso 1, por exemplo, aí 2 pontos, e aqui o fim do caso 1. Repare que aqui dentro nós não temos chaves, aqui nós temos uma sintaxe que diz caso número for igual a 1, aí começa aqui o caso, ou seja, entre esses 2 pontos até o break é o local, onde a gente vai colocar o código que a gente quer, Imagine que isso aqui funciona como se fosse uma chave de abertura e uma chave de fechamento, Então, caso 1 quer dizer que se o valor que está aqui for o caso 1, for o valor 1, ele vai entrar aqui e a gente vai poder fazer alguma coisa nesse caso. E aí eu posso colocar caso 2, caso o valor não seja 1, seja 2, ele vai entrar aqui. Caso 3, E aí sucessivamente, tá? Então, o que é que acontece? A sintaxe, desse switch, ele é um pouco mais complicadinha, Porque, por exemplo, às vezes eu vejo os alunos colocando um código aqui entre um break e um caso, vai dar errado. Às vezes o aluno esquece de colocar o break, Então, a sintaxe ela é um pouquinho mais caprichada, um pouquinho mais complexa. Mas você pode, no caso, avaliar vários casos, E aí tem uma coisa também bem parecida com if, que é o seguinte. Aqui eu tenho, nesse caso, eu estou avaliando se o valor de número é caso 1, caso 2 ou caso 3, Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso colocar quantas eu quiser, tá? Mas aí também eu tenho que botar, que colocar aqui no meu código um caso que ele é o padrão, Semelhante lá ao else do if. O que é esse caso padrão? É o caso que, basicamente, eu não tenho caso, eu vou avaliar aqui um número, esse número, E aí, caso não seja 1, nem 2, nem 3, seja outro, por exemplo, 4, 5, 6, 0, onde é que ele vai entrar, E para isso eu tenho um caso chamado default, o default, E aí, o que é que esse caso representa aqui? Ele representa o caso padrão, Ou seja, se não for nenhum deles, ele vai entrar no caso padrão, tá? Então, aqui é como se fosse o else, do if, do bloco if. Então, o que isso quer dizer? Caso eu entre aqui e o número for igual a 1, ele vai entrar aqui, caso 1.
Caso ele entre aqui, o número for igual a 2, ele vai entrar aqui. Caso o número seja igual a 3, ele vai entrar aqui. Caso seja um outro número, que não é nem 1, nem 2, nem 3, ele vai entrar no caso padrão, tá? Então, essa é a estrutura, né, básica. Eu vou apagar esse caso para ficar tudo na mesma tela. Então, esse é a sintaxe, né, a ideia do switch. Então, repetindo, o switch ele tem uma estrutura um pouco diferente, né? Ele tem essa sintaxe de caso, ou seja, o switch é separado por casos, tá? Ele tem um caso padrão que vai ser acionado caso nenhum caso anterior seja satisfeito, tá? E nós não temos chaves, né? Só temos a chave do bloco do switch. E aqui dentro, cada caso ele é separado, né, pela palavra-chave caso e o valor, 2 pontos, que é o seu início. E aqui o break que indica, né, o final do caso, né? Como eu falei, é uma sintaxe que às vezes é um pouquinho chatinha para a gente pegar, mas com a prática a gente consegue, ok? Então, outro exemplo. Eu poderia fazer isso aqui com como string. Então eu poderia dizer, se caso fosse letra A, seria assim. Caso fosse letra B, seria isso. E caso não fosse nem A nem B, poderia ser o default, tá? Então, eu posso usar qualquer tipo de dado aqui, tá? Então, isso é uma coisa também que, só para deixar claro, não precisa ser só inteiro. Aqui eu esqueci. Não precisa ser só inteiro, pode ser qualquer tipo de dado. Beleza? Agora tem uma grande diferença entre o if e o switch, tá? E isso é que é o pulo do gato, ou a maior diferença entre esses dois comandos. Beleza. Aqui no switch, o que é que acontece? Eu só tenho condições de avaliar igualdades, tá? Ou seja, eu só avalio se esse valor é igual ao caso. Esse valor é igual ao caso, certo? Eu não tenho como avaliar, por exemplo, se esse valor é maior ou igual. No caso, eu vou retornar aqui para número, que esse conceito está muito relacionado mais a número. Então, por exemplo, eu não poderia botar aqui caso maior do que 1, não existe. Caso menor do que 1, menor do que 2, não existe. Todos os casos aqui só avaliam igualdade. Então, ele só vai avaliar se é igual. Caso 1 é igual a 1. Caso 2 é igual a 2. Caso 3 é igual a 3. Então, quer dizer o seguinte, se eu teria lá no if, por exemplo, um exemplo de uma avaliação assim, ó. If número maior ou igual a 3. Quer dizer o quê? Que o número pode ser 1, 2 ou 3. Não é isso? Número maior ou igual a 3. Beleza. Aqui, faltou. Isso que ele tá no meio. Agora imagine só, certo? Número maior ou igual a 3. Se eu fosse fazer isso aqui, não funcionaria, porque ele só avalia se ele é 1, se ele é 2 ou se ele é 3. Ele não vai avaliar uma faixa de números, certo? Então, quando eu tenho problemas que eu preciso avaliar só a igualdade, se uma coisa é igual à outra, no caso aqui, eu uso o número, eu uso o switch, tá? Quando eu preciso de uma expressão um pouco mais complexa, eu utilizo if, né? Porque aí eu posso usar esses operadores de comparação um pouco mais complexos, tá? Então, essa é a maior diferença. E aí você tem que avaliar se o problema, né, requer isso ou não. E aí muitos alunos perguntam, professor, mas tem muitos casos que eu posso utilizar ao invés de switch, eu posso usar if. Tem muitos casos que você pode utilizar. Em alguns casos também você é capaz de escolher os dois, né? Digamos assim, a situação permite que você use os dois, né? Os dois no sentido assim, de escolher um ou outro. Mas aí, qual eu escolho? Uma coisa que eu levo muito em consideração a respeito disso é a organização do código. Se o código vai ficar limpo, se o código vai ficar intuitivo.
Eu avalio a verbosidade do código, né? O que é que essa palavra verbosidade quer dizer? Se o código tem muitas palavras, se o código fica muito bagunçado ou se o código fica mais limpo, né? Então, um código verboso quer dizer que o código ele está muito bagunçado. E o código mais limpo é aquele código mais fácil e entendível, né? Você lê o código. Então, nesse caso, eu avalio isso, tá? Então, para a aula não ficar muito grande, eu vou dar um exemplo com Switch na próxima aula. E depois eu vou mostrar um desafio usando controles condicionais, né? E um pouco também dos recursos que nós já vimos até agora, como entrada de dados, variáveis e saída de dados, tá? Então, até a próxima.